Olá, meninos e meninas, bom dia, quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Que bom, eu espero que vocês estejam muito bem, né? Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, dia 5 de março, começando mais uma videoaula. As nossas últimas videoaulas dessa semana, né? Porque hoje sexta, final de semana chegando aí. Então, hoje nós vamos começar por qual? Quem está vendo aí? Sim, hoje a gente está um pouquinho de cara nova aqui na nossa matéria de arte, né? Essa disciplina de arte a gente está modificando um pouquinho aqui para ficar melhor. De pouco a pouco vamos incrementando aqui as nossas aulas para ficar mais alegres, né? Bom, pelo que vocês já estão vendo, ó, página 6 a 13, né? Que vai ser exatamente do nosso livro de arte. Então, vem comigo que nós vamos à leitura do nosso texto, né? Vamos lá? Bom, nós iremos falar sobre movimento abstracionista. Exatamente, que está bem na nossa página 6, bem aqui, ó, bem na introdução do nosso texto. Bom, o que é primeiro movimento abstracionista? Primeiro a gente precisa saber o que é essa palavra desse tema aí para trabalharmos essa arte aí no nosso livro, né, meninos? Abstracionista, uma palavra meia trava-línguas, né? Ela é nada mais, nada menos do que algo impreciso, né? Algo assim, abstrato. Como fala abstrato, é algo fora da realidade. Por exemplo, você pinta uma casa. Ah, eu sei que aquilo é uma casa, não é? Eu já vou olhando e tendo certeza que é uma casa. Então, essa arte, ela não é abstracionista. Por quê? Porque ela tem uma lógica, né? Ela tem uma realidade. Por exemplo, você pinta um cachorro, um gato, né? Tudo tem a sua realidade. A arte abstracionista é aquela do qual o pintor, ele via além, vamos dizer assim, do que os olhos podem ver. Então, ele enxergava a alma da pintura, né? Ele poderia pintar uma bicicleta? Claro, poderia. Só porque ela não fica exatamente como nós conhecemos, né? Como a nossa realidade. Então, ele além daquilo que ele via por dentro, né? Lá, vamos dizer assim, na alma da bicicleta, né? Uma alma entre aspas, assim. O que ela tinha a mais do que aquele aspecto físico que a gente entende. Então, essas pinturas, geralmente, elas falavam muito de emoções. Lembra que nós falamos muito sobre Van Gogh, né? Que foi no quarto ano, naquelas pinturas que ele expressava os sentimentos dele. Tinha algumas pinturas aí que retratava o Nordeste, né? As secas, tudo isso. Então, tinha a finalidade aquelas pinturas dele. Então, você pode ver que é bem diferente aquele tipo de pintura com essa, a pintura. Mas a expressão é a mesma. Por quê? Porque ele estava expressando a realidade que ele estava vivendo, né? Que ele estava olhando aquilo e contemplando. Lembra que a gente também via algumas pinturas tristes dele, outras tipo com lágrimas, chorando, né? Que era aquele momento que ele estava expressando. A abstracionista também relata muito isso, só porque ela relata, vamos dizer assim, a mistura dos sentimentos. Como se tivesse a mistura do sentimento alegre com triste, né? Com de emoções assim, entusiasmo, tudo isso misturado em uma pintura só. Então, abstracionista, tudo aquilo que é impreciso, fora da realidade, tá bom? Não que não tenha uma finalidade, porque a arte, tudo nela é maravilhoso e tudo tem uma finalidade. É diferente, tá? De uma coisa que é fora da realidade com uma finalidade. Ele tem sim aquilo que ele quer expressar, a emoção, a pintura, tudo isso, tá? Vamos começar a leitura então?
As obras que caracterizam esse movimento apresentam principalmente pinturas que não reproduzem a realidade, isto é, não há objeto, natureza ou pessoas a serem representados. Por isso, não há figuração ou imitação do mundo nessas obras. Na verdade, aqui, pelo que a gente estuda e tudo, eu discordo um pouquinho, porque às vezes há sim algumas figuras representadas, porém ela não é concreta, como eu disse, vocês vão ver uma mais para frente, algumas pinturas, que ela relata algumas obras assim, né, de algumas figuras, mas não da forma como nós enxergamos, né? Porque o pintor, ele vê além daquilo que os olhos vê. Ele vê com o sentimento, com o coração, com a mente. Nesse sentido, tais obras têm características bem próprias, como decomposição da figura, imagens elementares tentando simplificar a forma, para isso utilizando formas irregulares ou geométricas. Novos usos da cor em planos, linhas, meninos, e pontos, descarte de perspectiva e técnicas de modelagem. Rejeição ao uso convencional de sombra e luz, né? Como assim, professora? Essas pinturas, geralmente, a arte moderna, essas outras artes, ela mostra um exemplo, quando tem uma construção, né, com o sol de um lado, aí a gente vê aquele assombreado da casa, tudo isso no composto. A da abstracionista não tem, você não vê assim aquela claridade de luzes, mas sim efeitos de cores. Então, aquelas que têm umas cores mais escuras, outras mais quentes, mais frias. Então, é esse mix de cores. Essas obras representam a libertação do artista em relação à aparência da realidade, porque buscam expressar suas sensações e percepções de forma simples, mas apresentando o que consideram belo e de forma bastante pessoal. Assim, desculpa, meninos, passei aqui sem querer, tá bom? Deixa eu procurar aqui, que agora eu me perdi, né? Assim, esse movimento toma a arte não como meio para conhecermos o mundo externo, e sim como uma fonte de emoções e sentimentos, viu? Como eu disse para você, porque ele não vai relatar um objeto, um acontecimento assim, não. É os sentimentos dele, porque os sentimentos e as emoções são algo que você não consegue pegar, não é verdade? Então, a pintura abstracionista, ela quer expressar exatamente isso, que é uma pintura que ela vai além daquilo que você está vendo. Diante dessa enorme liberdade de expressão, muitos artistas e diversos movimentos aderem ao abstracionismo, tornando uma das principais atividades de produção artística no século XX, nosso século, né, de agora, que a gente está vivendo também. Alguns representantes desse movimento são, Robert e Sônia, né, Natália, Wassily. Então, aqui são Paul Klee, né, nós vimos muito Paul Klee também com as pinturas dele abstracionista. Temos vários aqui, não vou ficar lendo o nome de um por um, tá? Mas você pode estar observando aí. Esses nomes aqui que nós estamos falando são representantes, né, sem ser brasileiros, né? Então, aqui a gente tem outros que são internacionais, mas nós temos alguns artistas aí brasileiros. Vamos lá? Olha aqui, como são as figuras desses autores aqui. Então, aqui você tem cada um, Theo, né, Van, e composição 2, natureza morta, fuga em duas cores. Então, geralmente, lembra que a gente falava assim, né, representando a figura e tem um nome da figura. No dele está representando as cores que eles estão falando. Não tem aquele nome específico mesmo que você olha e pensa, nossa, um olhar triste, por exemplo, aí você olha, está triste olhando, né? Não, essa figura ela recebe outros tipos de nome. Olha aqui como eu disse para vocês, ciclista.
Tá vendo? Relatou sim um ciclista com sua bicicleta, porém de formas bem diferentes, né? Sem ser aquelas convencionais que nós conhecemos. Um inglês em Moscou, tá vendo? Você vai ver aqui que não tem assim, um inglês, ó, ele está aqui por detrás, claro, representando o inglês, mas não da forma concreta, da forma como o pintor está vendo como que é a vida de um inglês, né, em Moscou. Então, no Brasil nós também temos muitos pintores aí abstracionistas e famosos. Nós temos Antônio Bandeira, Geraldo de Barros, Amilcar de Castro, Lothar Charros, né? A maioria desses aqui, Lídia Clare, Valdemar Cordeiro, Milton da Costa, Cícero Dias e muitos outros. Dentre esses outros aqui, vale a pena destacar o Manabu Mabi. O que tem ele, professora? Ele é um japonês, isso mesmo. Ele é um japonês que ele veio para o Brasil, né, ainda criança, e aí ele se apaixonou pela pintura abstracionista. E aí, com isso, o que aconteceu? Ele trouxe ela para o Brasil. Então, ele foi um dos pioneiros com essa pintura aqui no Brasil. E ele tornou-se cidadão brasileiro, né? Ele ganhou a nacionalidade brasileira depois, quando ele estava mais velho. Por isso que ele está na listagem dos brasileiros, assim como esses outros também que não têm um nome brasileiro, eles também têm cidadania brasileira. Então, o Manabu Mabi, ele foi um dos primeiros, o pioneiro a trazer essas pinturas para o Brasil, tá? Aqui a gente tem alguma, não é só pintura, né, meninos? Quando eu falo a arte, isso eu incluo além das pinturas também, né? Então, nós temos esculturas aqui que também retrata essa obra abstracionista. O que ela veio? Ela veio com algumas formas geométricas, porém não ficou presa a isso. Ela foi além, né, dessa característica. Aqui nós temos como se fosse uns dados, né, jogo de dados. Mas você também está vendo que ele não ficou apenas nessa parte dos dados. Então, ele não ficou fixo naquela característica dos dados. Ele foi como se tivesse um dado aberto, mais dados dentro. Então, tudo isso tem uma dança de cores aí que é bem renomeada. Bom, terminamos então, né, o esclarecimento sobre o movimento abstracionista. Ah, só uma coisa aqui que eu quero complementar além do texto para vocês, que o texto não nos traz, mas eu quero deixar aqui para vocês também, sobre o movimento abstracionista. Ele é dividido em dois tipos, tá, meninos? Ele tem o lírico e o geométrico. Então, tem o movimento lírico, que é aquele que expressa nas pinturas as emoções, os sentimentos, que é aqueles desenhos bem assim, vamos dizer, movimentados, né? Como aqui, ó, a gente tem esse do ciclista, né? O inglês, esse daqui são as pinturas líricas, né? Do abstracionismo. E nós temos também as pinturas geométricas, que aqui inclui as formas geométricas diversificadas, misturadas, né? De uma forma que, porque nós aprendemos que cada uma tem a sua finalidade, as formas geométricas. No caso da arte com elas, né, abstracionista, elas são misturadas, pode ver que tem um círculo dentro de um retângulo e um quadrado, então assim, é bem variado mesmo, tá bom? Esse daqui mesmo possui as formas geométricas, então, elas, então, geralmente, essas pinturas geométricas, ela tem mais uma finalidade racionalista, então tem aquela certa razão, nada que eles ficam presos, né? Mas ela é racionalista. E a lírica, ela é completamente, né? De sentimentos, emoções. Então, é algo que realmente, naquele momento, o pintor, o artista, né? O escultor está sentindo. Então, ele está expressando os seus sentimentos. Então, agora vamos na atividade.
Agora é com você. Observe as obras e escreva qual a emoção ou o sentimento que lhe transmite, você mesmo, tá? Esse daqui, tá vendo essa obra? Olhando para ela, o que que você vê, o que que você entende? Se é um sentimento de alegria, por que que parece ser um sentimento de alegria? Por que que você sente isso? Aí você vai estar explicando aqui, tá? Esse daqui, tá vendo? Chama Gato e Pássaro, de Paul Klee, esse daqui. Então, você vai olhar, observar bem o que essa pintura aí está me transmitindo. Deixa eu olhar, observa tudo, tá bom? Por quê? Porque na arte a gente tem que observar todos os detalhes, porque cada detalhezinho, até uma cor diferente daquela pintura, ela nos transmite algo. Por isso que a gente fala assim, que o artista, ele enxerga tudo com o coração. Então, está além daquilo que os seus olhos estão vendo. Tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, meninos, caprichem na pintura, caprichem no desenho. Ah, professora, mas para quê? Isso não faz tanta parte da nossa vida. Faz sim. Olha aí como nós temos artistas famosos no Brasil, como nós já tivemos também, que já é falecido, mas que foi uma profissão maravilhosa. Além de fazer aquilo que gosta, ainda era muito bem remunerado pelo seu trabalho. Então, tem obras aí que valem milhões. Então, se você for pintar agora, desenhar muito bem e começar a fluir aquele gosto, aquela paixão por isso, você pode sim ter uma profissão, né, como um pintor, um escultor, um desenhista aí, ó, grandiosa, tá? Por isso que tudo que a gente faz bem feito nunca é desperdiçado, tá bom? Olha esse daqui agora, que compõe mais as formas geométricas, não é verdade? Então, o que você entendeu? Qual o sentimento que você encontrou nessa pintura aqui? E essa outra aqui do lado, se diz fuga, né? Então, o nome dela, fuga. Então, você vai estar expressando em cada um desse. A arte, como a gente mesmo diz, é algo muito pessoal. Então, você pode sim relatar da sua forma, o que você está entendendo, o que você está gostando, o que isso te trouxe, o que ela despertou em você. Número 2. Pense nos sentimentos propostos abaixo e crie uma obra com características do abstracionismo para representá-los. Então, você vai estar pensando nesse sentimento, como se você estivesse fluindo deles, ó, a raiva, a dor, a alegria e a angústia. Então, através desse sentimento, eu quero fazer um de cada vez. Pode ser feito, não tem problema. Então, assim, ó, por exemplo, eu estou com raiva. Como que eu vou expressar essa minha raiva aqui através de um desenho, de uma pintura? E como se você estivesse sentindo a dor. Não é uma dor física, é aquela dor, por exemplo, lá do coração, lá da alma, aquele dia que você está com tristeza, né? Que a alma está até doendo de tanto que você está triste. Alegria, nossa, eu estou tão feliz que hoje eu poderia fazer tantas coisas. Então, começa pelo seu desenho. Começa colocando essa alegria aí em prática no papel, tá? E angústia, aquele dia que você está... Sabe quando a gente não consegue expressar o que estamos sentindo, mas que o peito está assim, o coração está pequenininho, apertado? Esse é um sentimento de angústia. Então, relata aqui, faça o desenho, pode fazer ele primeiro e depois você vai estar dando colorido a ele, dando mais vida, né, a esse desenho através das pinturas. Lembrando que você pode usar as cores mais quentes, mais frias, tudo misturada, não tem problema. Número 3. Observe as características apresentadas abaixo e relacione-as à obra que você considera que melhor representa cada uma. Então, a letra A, você vai expressar para cada uma aí tem o seu tipo. Ó, decomposição de figura. Quais dessas obras aqui abaixo relata isso? Letra B, formas irregulares. Quais dessas faz parte da letra B? Então, você coloca a letra B. E letra C, forma geométrica. E por último, a letra D, novo uso da cor em planos, linhas e pontos. Então, ó, presta atenção que ela já está explicando o que foi utilizado nessa obra.
Então, é só você enumerar corretamente. Número 4. Pesquise, imprima, recorte e cole outras obras que representam cada característica indicada. Então, ó, letra A, coloque aí, se você colocar a decomposição de figura aqui, você põe letra A aqui, mas de preferência põe na ordem, tá? Então, letra A na primeira, você vai pesquisar, encontrar uma obra de arte, né, que represente a decomposição da figura. A letra B, formas irregulares. São outras além dessa daqui que você viu aqui acima. Não é para fazer essa mesma aqui não, tá? É para encontrar outras novas. Formas geométricas, a letra C, você coloca aqui, tá? Professor, esse quadradinho, o que que é? Para você colocar qual é o tipo dessa obra de arte que você está pondo aqui. A para decomposição de figura, você coloca a letra A, tá? Para que você esteja identificando cada uma. E novo uso da cor em planos, linhas e pontos. Assim como você fez na outra atividade, você vai procurar outras novas características aqui, obras de arte. Número 5, né? Agora, escolha um artista que tem obras características do movimento abstracionista, dentre os que foram mencionados no texto didático, e escreva um breve relato sobre sua vida e sobre suas obras. Então, você vai pesquisar, ó, além daqueles que nós falamos lá no texto, que tem aqueles nomes lá, quais foram outros artistas, né, que não aparecem tanto destacados assim como os outros, mas que eles também fizeram parte desse movimento. Porque esse movimento, né, meninos, são vários artistas que se englobam nesse tipo de arte. Então, pesquisa aí na internet, pelo celular, no computador, pesquisa aí, ó, quais artistas fazem parte do movimento abstracionista. Aí você vai olhar todos aqueles, tá? Ah, esse não tem lá no meu livro. Olha os nomes e olha lá, esse não pode ser artista estrangeiro, pode ser artista brasileiro, você que vai escolher qual que não está presente naquela lista, tá? Nessa lista aqui que nós vimos, ó, na nossa leitura. Tá vendo aqui? Tem esses internacionais aqui e esses brasileiros, tá? Então, você vai pesquisar outros sem ser ele. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar o nome deles aqui e falar um pouquinho, deles não, somente um, tá? O nome dele aqui, como se fosse um texto, né? Um título. E falar, aí quando você achar aquele nome lá, que você pesquisou, alguns artistas, aí você vai lá e digita só o nome dele. E procura saber o que aconteceu, né, com a vida dele, o que tem lá expressando como ele entrou nesse movimento, as obras dele, tudo, e você vai escrever aí um breve relato, tá? Então, o que que você vai fazer? Um resumo daquilo que você está lendo. Então, eu li isso, quais são as coisas mais importantes sobre esse artista? Aí você vai escrever aqui nesse quadradinho, tá bom? Número 6. Faça no espaço abaixo um estudo ou esboço de uma obra criada por você. Então, assim, o que que você vai fazer? Você vai pintar, fazer uma obra aqui de arte, tá bom? E você vai fazer mais ou menos sobre aquela primeira que você fez lá, naquela folha grande, expressando sentimentos, tá? Então, assim, depois execute-a com algum material à sua escolha. Ao final, escreva o que você sentiu ao longo da construção da sua obra. Então, qual o sentimento seu que foi aí apresentado nessa pintura? Quando você esteve desenhando, pintando, colorindo, tá? Se você quiser fazer com algumas tintas guache, manipulando com cuidado para não ficar muito desorganizado, assim, claro que ela é uma pintura abstrata, mas eu falo assim, às vezes você vai usar a tinta guache, faz muito assim, de qualquer jeito mesmo, não expressando, né, o que tem que ser feito. Então, você vai colocar e aí você vai fazer a pintura e vai escrever exatamente sobre ela. Eu criei uma pintura tal, relatando isso, né, que expressa esses tipos de sentimento. Exatamente assim,
tá bom? Expressando o que você entendeu, claro, primeiro da arte, né? Porque primeiro, para a gente fazer a arte, a gente tem que entender qual a finalidade, o que você quer alcançar, onde que você deseja ir. Por exemplo, se eu vou fazer uma pintura, eu desejo pintar, por exemplo, hoje eu estou muito feliz, então eu vou expressar essa minha alegria, eu desejo pintar essa alegria que eu estou sentindo, certinho? Então, façam aí essa atividade de arte que é para fazer hoje, o final de semana, tá bom? E me aguarde até a próxima aula que nós iremos voltar com mais uma disciplina, certinho? Então, até já!